Olá, daqui Lídia Palminha. E hoje venho aqui trazer-te um vídeo a falar sobre a mudança. Nós estamos aqui numa altura em que estamos num caos social e venho falar sobre a mudança. O que é isto da mudança? Não vou falar de nada mística, vou falar apenas e tão somente de ciência, daquilo que está já provado, daquilo que toda a gente já conhece e que está devidamente documentado, que é a nossa incapacidade, o porquê da nossa incapacidade ou da nossa resistência à mudança. Nós vimos do nosso pai, não é? Nós somos uma semente vencedora entre tantos, e há um filme que retrata muito bem essa situação. Estava a tentar lembrar, mas não me recordo. Nós, entre tantos, somos os vencedores. Chegamos ao óvulo da nossa mãe e daqui sai a vida que nós somos neste momento. Durante o período de tempo que estamos na nossa mãe, a crescer na nossa mãe, nós recebemos todas as emoções que a mãe recebe, independentemente da mãe ter ou não problemas de saúde ou até nós, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é que dentro daquele espacinho, independentemente de tudo que estiver no exterior, nós sentimos-nos protegidos. É ela que nos alimenta. Aliás, o alimento chega a nós através do umbigo. Há aqui um processo bonito de evolução até ao momento X, o momento em que nós vimos para este mundo físico, em que nós saímos do útero da nossa mãe e vemos para este mundo maravilhoso. Há um sem número de situações que acontecem nesta transação. Nós saímos de um lugar seguro, de um lugar onde somos alimentados e não precisamos sequer de reclamar, de um lugar quentinho, mesmo que a nossa mãe esteja irritada emocionalmente, de um lugar de paz. Nós sabemos, e a ciência sabe hoje, que nós sabemos que ali estamos bem. E saímos, não interessa a forma como, mas quando nós saímos, nós somos apanhados por mãos que não estávamos habituadas. Existe muito barulho à volta, algo que não acontecia, muitas luzes. Há crianças que são logo colocadas em cima das mães, mas outras nem tanto, ou porque têm que ir a correr para a incubadora, ou porque simplesmente são limpas e são pesadas e só no fim de estarem vestidas é que vão para a mãe. Há aqui um sem número de fatores que criam 3 traumas importantes para a condução da nossa vida. Um deles é o medo. E o medo é o maior inimigo que nós temos. Nós temos medo, medo, medo. O medo desdobra-se aqui então nos 3 traumas. Nós temos medo da mudança, porque nós saímos de um lugar onde estávamos em segurança, alimentados, não tínhamos stress nenhum, calmos, para mãos que não conhecemos, ouvir barulho que não conhecíamos, para uma confusão que não estávamos habituados. E aqui cria este medo de mudança. Depois, conforme a agressividade com que, e quando eu digo agressividade, é no percurso do nascimento até chegar à mãe, não é tão agressivo que se passar primeiro pela mãe e depois todo o resto do percurso. Temos aqui o abandono, mais ou menos
medo de sermos abandonados. E depois, claro que logicamente que tenho que terminar dizendo que há aqui o medo da perda, especialmente se for uma criança que nasça e que tenha que ser e que tenha que levar algo para começar a respirar, ou que a mãe por algum motivo tenha que levar algum tratamento maior, há o medo da perda. Portanto, 3 traumas muito difíceis que nos acompanham a vida toda. E são 3 traumas que são tão importantes de serem trabalhados. Como vocês veem, nestas três situações não há culpa de ninguém. Tendencialmente o ser humano põe a culpa nos outros. A verdade é que nós temos que nascer. Não há como. Não podemos ficar 20, 30 anos dentro da barriga da mãe. Portanto, quem tem a culpa? Não há culpas aqui. Nós temos que nascer, seja de que maneira for. O que significa que nós vimos aqui para um mundo de desafios. Só que nenhum se consegue vencer sem realmente haver uma mudança. Não estou a falar de nada místico. Poderia falar sobre numerologia, poderia falar sobre astrologia, o nascimento em prol da lua, poderia falar de muita coisa mística. Estou a falar de algo que é simples, é físico, não tem, está mais do que atestado pela ciência. Portanto, não há misticidade aqui, há uma realidade. E nós vimos, neste momento estamos a viver num caos social. Não interessa de quem é, do que é que está a provocar o caos social, porque na minha opinião, e peço imensa desculpa, é a minha opinião, o caos social acontece porque nós o provocamos, porque ainda não percebemos que alguma coisa tem que ser mudada. Biologia da Crença é um livro do Bruce Lipton, acho que é assim. Eu fiz o curso e está mais do que estudado, está mais do que documentado que de X em X anos nós mudamos a esfera do pensamento, a condução da nossa vida. E isso é superior a nós. Isso está mais do que documentado. É ciência, é física quântica, é história, inclusive. Mas nós continuamos a viver a história tal e qual como a conhecemos quando eu andava na escola primária, na escola secundária. Parece que nada mudou. Já passaram tantos anos, já surgiram tantos documentários, tantos documentos a contradizer aquilo que já passou, e nós continuamos exatamente na mesma linha, exatamente a ensinar as mesmas coisas, a dizer às nossas crianças que nada mudou. O que significa que até mesmo no processo de crescimento, com tanta informação mais evoluída, continua-se a ensinar o que está lá atrás. E o trauma, o nosso trauma, seja criança, seja jovem, seja adulto, à medida que nós vamos passando na vida, ele vai ficando cada vez maior. Porque o nosso desafio é ultrapassar pelo menos estes 3 itens. Ninguém é de ninguém. Não é porque o meu nome está no cartão do cidadão dos meus filhos que eles são meus. Não são. São meus filhos, mas não são minha posse. Não é um assento de casamento que vai determinar posse de alguém. Nem sequer
Se pensarmos bem, até as escrituras ou os livretos dos carros, facilmente a vida nos faz isto. Muito facilmente. Toda essa esfera de posse está exatamente no medo de mudar o pensamento, mudar a forma como os nossos pais e os nossos avós pensavam, porque nós achamos que por fazê-lo estamos a abandoná-los. Está mais do que estudado. E não encaramos as mudanças, o andar para a frente. Nós achamos que o facto de seguirmos à frente é esquecermos. Não é. Porque tudo está no sítio certo. O nosso desafio permanece o mesmo. Alterar, seguir, caminhar, mudar. Porque nós temos que mudar alguma coisa. Em nós mesmos. Começa sempre em nós. Ainda há pouco estava com uma colega a falar sobre a liberdade, sobre a inclusão. A inclusão para mim cada vez mais está a excluir, mas isso é só uma ideia minha. Para mim as coisas que eu tenho observado para incluir, exclui à partida. Mas isto não significa que nós não tenhamos que mudar. Só que mudar em respeito é diferente de mudar por exclusão numa tentativa de inclusão. A obsessão pelo medo de perder. As pessoas estão obsessivas umas com as outras. Aliás, aumentou aí a violência, não é verdade? Obsessão, medo de perder. O abandono. Se eu perco, sou abandonado. E acorrentamo-nos às pessoas. E acorrentamos as pessoas a nós. E acorrentamo-nos às situações e as situações a nós. Vale o que vale as minhas palavras, mas tudo, absolutamente tudo, tem uma compreensão maior. E aquilo que vos trago neste momento é a compreensão através do nosso nascimento. Daquele momento tão maravilhoso que é a nossa chegada aqui, a esta vida. Porque se nós entrarmos na nossa mãe, a não ser que falecemos antes, nós vamos ter que nascer. E o nosso desafio começa logo pelo medo da mudança, pelo medo do abandono. Pelo medo do perder. E é por aí que nós somos ensinados a vida toda. A manter as tradições exatamente como elas eram. Ainda se faz a cama daquela maneira como a avó fazia, porque era assim que estava correta. Abandonar? O que é isso do abandono? Temos que ser todos unidos, temos que fazer todos iguais. Somos uma família, fazemos tudo igual. Temos que ser uns com os outros. Não há respeito pela individualidade do outro. E tudo isto está no caos em que nós estamos a viver. Um caos social que não é português, é mundial. Porque há uma consciência individual que é em nós e depois há uma consciência social que é o conjunto das nossas consciências individuais. Física quântica. Está provado. Deixo aqui apenas esta reflexão. O que nos liberta é aprender. Há quem escolha ver notícias ou programas que nada acrescentam e há quem escolha ver conteúdos que ajudam na transição da mudança. Uma transição que é a própria vida que está a pedir.
porque a qualquer segundo algo pode mudar. Não é preciso muito e o comando não está na nossa mão. Sejam felizes a cada instante de vós.